Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Cormano Trindade, sou professor de Geografia e estou falando diretamente de TAPS aqui no cantinho do Rio Grande do Sul, trazendo mais uma aula super importante para vocês, né? A nossa aula de hoje será sobre o sistema de produção do Taylorismo, né, pessoal? Então, antes de irmos para o Taylorismo propriamente dito, deixar aquele pedido de sempre para você, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito. Deixa seu like aqui nesse vídeo que ajuda bastante no engajamento do canal. Ative as notificações. E agora vamos aprender sobre o Taylorismo. Vem comigo. Bom, pessoal, vamos falar então sobre o Taylorismo, né? O Taylorismo é um sistema de produção, né? Um sistema de organização de trabalho elaborado pelo Frederick Taylor, que é esse menino que vai aparecer ali, para vocês terem uma ideia de quem ele é. Mas por que ele se tornou um cara tão importante para a história do nosso planeta, né? Frederick Taylor, então, ele é um engenheiro, que a gente pode dizer que ele era um curioso, né? Que ele simplesmente ele começou a analisar como que as empresas trabalhavam, como que as empresas funcionavam por dentro dela e resolveu organizar, né? Resolveu criar toda uma sistematização de trabalho dentro dessa empresa. Vale nós ressaltarmos que ah, ah, o trabalho do Taylorismo em si, ele vem paralelo com a segunda fase da Revolução Industrial, né? Ou a segunda Revolução Industrial, que eu falei recentemente aqui no canal. Se vocês quiserem dar uma olhadinha, vai estar o cardzinho aqui em cima, é só clicar ali, tá? Então, assim, o que que o Taylorismo pregava, né? Quais são os princípios que o Fred Taylor implantava com esse sistema de produção que ele criou? Basicamente, ele queria produzir mais em menos tempo dentro de uma empresa, independente do produto que essa empresa produza, tá? E assim, consequentemente, aumentar o lucro dessa empresa. Afinal de contas, quando nós estivermos falando em produção, sempre vamos pensar em lucratividade, né? Então, assim, entre os fatores que nós temos ali, vamos lá. Ele tem como substituição, então, dos métodos improvisados para métodos testados cientificamente. Então, ele começa a implantar essas técnicas que já foram validadas, né, naquele ambiente de trabalho, né? Tivemos a divisão das tarefas, onde basicamente cada trabalhador iria ter uh, uma única função e ele iria se especializar nessa função. Vamos lá. Se a tua função era, por exemplo, apertar um parafuso, tu ia fazer só isso na tua jornada de trabalho. Mas tu ia ficar tão bom nisso que tu não seria substituído por outra pessoa, né? Sei lá, se tu tem uma fábrica de sapato, a tua função é colar a sola do sapato ali antes do sapato ser vendido. Tu vai só colar a sola do sapato. Ah, mas tem que botar o cadarço. Não, a gente vai ter uma pessoa especializada para colocar o cadarço. Ah, vai ter uma pessoa que precisa costurar o couro. Não, vai ter uma pessoa especializada para fazer a costura do couro. E assim sucessivamente, tá? E isso fazia com que as pessoas tivessem, então, ah, conseguissem produzir os produtos que eram vendidos por aquela empresa de forma mais rápida, de forma mais organizada e futuramente com forma de aumentar o lucro. Então as pessoas não precisavam mais, os trabalhadores, no caso, não precisavam mais saber como acontecia todo o processo de produção. Para saber como acontecia todo esse processo de produção, ele tinha um funcionário que era o gerente de produção, e esse gerente de produção, ele tinha a função de fiscalizar se tudo estava correndo certinho em todas as funções daquela fábrica, por exemplo, né? Então eles queriam, ah, com isso, né, atingir então, fazer com que os trabalhadores tivessem um salário mais alto, que aí também incentiva o consumismo, né? E que eles pudessem ter jornadas de trabalhos menores. Ou seja, né, eles iriam trabalhar menos e receber mais, o que faria com que os trabalhadores ficassem mais felizes naquele emprego e teriam mais dinheiro para gastar e
consequentemente, eles acabassem gastando mais, né? Porque tendo um poder aquisitivo maior, o consumismo ele aumenta também, né? Então, assim, vamos resumir então como que o Frederick Taylor fazia para otimizar a produção, né? Que era o grande objetivo dele. Vamos lá. Primeiro, controle do tempo, né? Então agora as pessoas estão fazendo ali a sua função, então elas vão render muito mais do que naquilo, né? Hierarquia. Cada um fazia a função que era designada para si, né? E as etapas de produção, que aí nós tínhamos a produção passando por vários trabalhadores diferentes, onde cada trabalhador ia fazendo em si, então, a sua função. Vale ressaltar que não era simplesmente as pessoas chegavam assim e falavam assim, tá, tu vai lá e tu vai colar a sola do sapato. Não, não era assim que era decidida a coisa. Normalmente as pessoas eram designadas para as funções de acordo com as suas aptidões. As pessoas faziam testes, de repente passava por cada setor da fábrica ou da indústria, como vocês preferirem, né? E aí ela ia fazendo um pouquinho de cada uma e aí pensa assim, ó, bah, tu é bom nessa função. E a partir daquele momento a pessoa iria fazer somente aquela função pro resto da vida dela, quantidade infinitas de vezes, né? E também ela iria ficar muito boa nisso, porque ela ia ter muita experiência e, consequentemente, o trabalho dela ia evoluir cada vez mais, aumentando então o trabalho, né? E a produção daquela indústria. Tá bom, pessoal? E então tá, pessoal, essa foi a nossa aulinha sobre o Taylorismo. Espero que vocês tenham gostado, né? Nas próximas aulas eu vou tentar trazer para vocês os outros dois sistemas de produção, que foi o Fordismo e o Toyotismo, né? A gente vai falar um pouquinho deles, né? Uh, Pessoal, então, muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Relembrar, né? Deixar aquele vídeo de sempre, se inscreve no canal, deixa seu like, comenta aqui embaixo, ativa as notificações para você ser notificado quando eu soltar mais uma aulinha para ajudar os nossos alunos, tá? Pessoal, então, muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Eu agradeço pelo apoio, agradeço pela força. Sem vocês aqui esse canal não existe, tá? E espero ver você aqui na nossa próxima aula na semana que vem com mais geografia aqui no canal. Tá bom, pessoal? Aquele abraço e eu te vejo na semana que vem com mais uma aula. Aquele abraço e eu fui.